E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, sobre a lógica do preço, sobre como aplicar da melhor maneira possível as técnicas que a análise gráfica nos ensina para operar os gráficos. Inclusive, você que chega novo aqui, que não é inscrito no canal, eu te convido, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Tenho todos os dias aqui super aulas para que você cresça e se desenvolva como um trader profissional, onde entenda de forma lógica e racional como aplicar todo o conhecimento técnico da análise gráfica diante dos gráficos nas suas operações. Inclusive, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para quem vai chegando no canal, para quem é novo, onde eu deixo 36 páginas dos padrões de vela que eu mais utilizo nos meus trades, né? Os padrões de candles aqui. Você pode acessar aí pelo meu canal do Telegram, que o link está abaixo do vídeo ou no banner do canal, que é o Treinamento Hunter, o canal do Telegram. Você vem em mensagem fixada, ó, clica e os links estão aqui para download, tá bom? Só baixar inteiramente grátis. Tem alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo via direct no meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem um link também sobre o treinamento, onde tem o meu WhatsApp. Aqui dentro do link do treinamento tem o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Lembrando que está com 60% de desconto aí o treinamento. Caso você queira acelerar os seus conhecimentos e aprender de uma vez por todas como é que funciona esse mercado e como se analisa os gráficos, será bem-vindo. Eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga, porque é bem em conta mesmo, pelo acesso vitalício ao conteúdo, e ainda tem o meu suporte de tira dúvidas. Então, se você realmente quer aprender, quer se aprofundar, será bem-vindo, tá bom? Então vamos abrir o gráfico, vamos ver o que os ativos têm a nos oferecer aqui. Vendo o primeiro ativo aqui, Audicad. Vamos ver o que aparece para nós aqui. O que o gráfico aparece? Olha que interessante. O gráfico esticou, fez uma tendência gigantesca e chegou até essa região. Agora que ele começa a encontrar alguns empecilhos, regiões que podem travar o movimento do gráfico, mas eu acredito ainda que ele vai continuar o movimento, porque ele entrou de correção com força, porque olha o tamanho dessa tendência, olha o tamanho dessa queda. Aqui, quando ele chega aqui e forma esse fundo bonito nessa região, se a gente for dar uma olhada no gráfico, ó, desde baixo, quando surgiu a tendência e chegou até no topo, ele praticamente está nos 50% da região. Então esse 50% da região já é uma região onde ele faz uma correção mais profunda dentro das tendências. Então, olha que interessante. Quando você começa a colocar as técnicas que você aprende na análise gráfica na sua leitura do contexto a seu favor, você começa a entender como é que funciona o gráfico, como é que faz uma aplicação no gráfico, como é que faz uma ordem segura no gráfico, e isso vai moldando o seu operacional. Tá aqui, ó, entradinha perfeita, ó. Vamos esperar fechar. Fechou. Perfeito, né? Entendeu a minha entrada? Chegou naquela região, ó. Gráfico chegou nessa região. Olha o movimento do gráfico. Vou até traçar com linha aqui, ó, que eu falei para você. Eu vejo o movimento aqui, ó, de 100% de um canal, movimento de 50%, movimento de 100%. Então, eu vejo a tendência trabalhando nessa região. Eu consigo compreender. E isso faz parte das estratégias de você saber operar os gráficos. Como aqui, ó. O que aconteceu aqui? Quando ele chegou e deixou um fundo, ele deixa um fundo e deixa o que aqui? Um engolfo. Quando eu vejo lá atrás, eu vejo espaço para ele continuar o movimento. Pelo menos mais um candle. E aí eu faço a minha entrada de forma tranquila, entendendo o gráfico. Entenda uma coisa, ó, e agora ele está derretendo, né? Ele fez mais um e continuou a queda dele buscando o fundo aqui de 100%. Todas as vezes que o gráfico está em tendência, ele faz correções para buscar regiões mais longas. Então entenda, ó, de forma urgente,
Entenda isso de forma urgente. A melhor estratégia lucrativa para OTC no mercado de opções binárias é você sempre seguir o fluxo do movimento. Como assim? Ah, Cadu, mas a tendência aqui de queda, sim, mas ele fez uma correção nessa região, uma correção mais profunda, onde eu podia seguir o fluxo dessa pequena correção para depois a queda do movimento. Eu poderia ter seguido aqui, 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 ou seja, depende do contexto que o gráfico está me fazendo, eu posso aplicar esse movimento. Vamos abrir um outro ativo, você vai entender o que eu estou falando. Então essa estratégia é lucrativa, principalmente em OTC, que a gente não tem o volume financeiro para entender nessas regiões de correção ou não, a gente pode aplicar muito bem esses movimentos. Ó, aqui, ó. Já dá uma analisada, o que eu entendi? O preço vai continuar subindo. Olha só o que eu estou falando para você. Ó. O gráfico chegou aqui, fez fundo, não fez fundo? Fez fundo. Fez essa vela gigantesca. O que entrou aqui? Entrou fluxo, entrou movimento, entrou força. Ah, Cadu, mas tem um fundo aqui, esse fundo não pode segurar ele? Olha, quando eu vejo a forma como o gráfico está disposto, eu já entendo que ele está buscando topo. Então, no mercado de OTC, uma estratégia lucrativa é você seguir tendência. Estratégia lucrativa em OTC para mercado de opções binárias é seguir tendência. Você entender o fluxo do movimento e seguir o fluxo do movimento. Sempre procure fazer isso. Tá lá, ó. É uma das regras, né, da análise gráfica. Entendi que o gráfico chegou aqui, ó. Houve falha do movimento. Que falha do movimento? A tendência estava de queda. Chegou aqui, falhou, não conseguiu fazer o movimento. Quando entra fluxo de compra, o que eu faço? Eu posso muito bem, sim, seguir o movimento. E é o que eu fiz. Eu segui o movimento. Cadu, mas tem uma região aqui que pode segurar ele. Mas de acordo com o que eu vejo no gráfico, de acordo com como ele está disposto aqui no gráfico, ó, eu já vejo uma leve inclinação buscando regiões mais altas. Então, tudo isso você aprende, tá? Tudo isso você aprende, por exemplo, no treinamento, a entender esses movimentos de forma muito mais clara. Como aqui, ó. Como eu falei para você, que a tendência vem, chega aqui, ela falha. E aí o que ela fez na hora que ela falhou? Ela deixa esse movimento gigante, mostrando o que? Força de continuidade, onde eu poderia pelo menos pensar em mais um candle aí de entrada. Se você se aprofunda em análise gráfica, você vai entender esses movimentos. Então, eu não sei como... É até uma forma urgente que eu gostaria de ensinar isso até para quem é um trader iniciante. Você entender que você pode operar um suporte e resistência em OTC? Pode operar um suporte e resistência. Só que os gráficos, eles sempre trabalham buscando tendência. Quando que você vai aplicar um suporte e resistência? Quando os gráficos mostram que ele não está trabalhando em tendência. Então, em OTC, geralmente os gráficos estão em tendência. Então, essa estratégia é lucrativa para OTC em opções binárias. Isso não significa que você não pode operar suporte e resistência. Pode sim. Porém, contudo, todavia, quando você começa a se aplicar e aprofundar os estudos em análise gráfica, você começa a entender o movimento do gráfico. Você consegue entender a lógica do movimento, você consegue entender o porquê dos movimentos, qual é a lógica do movimento fazer aquela valorização ou desvalorização de um ativo na região, o porquê da razão daquela entrada em uma região. E conforme você vai entendendo isso, de acordo com aquilo que o gráfico te mostra, você sabe se você está apto ali, naquela observação gráfica, a trabalhar um suporte e resistência, ou você vai continuar trabalhando tendência. Compreendeu como é que se faz? Aqui, ó, como no AudiCAD eu fiz uma micro tendência nessa região. Aqui em Euro JPY, eu já fiz essa entrada de tendência com mais tranquilidade, porque entendendo realmente que o gráfico estava buscando trabalhar uma tendência nessa região. Vamos abrir um outro ativo aqui, vamos ver o que tem a nos oferecer o gráfico.
vamos na sequência, né? AUD CAD, Euro JPY, agora NZD USD. Vamos ver o que o NZD USD tem a nos oferecer. Ó. Gráfico chegou nessa região. Que região é essa? Região de oferta. Ele está numa região de oferta. Se ele está numa região de oferta, o que eu procuro fazer? Eu procuro por venda. Eu procuro vender o ativo. Tá, Cadu, mas será que ele está apto a ser vendido aqui? Olha, ele está em região para que seja vendido sim. Porque ele está nessa região gráfica, ó, mostrando força de queda. Ele está falhando o movimento. O que é falha do movimento? Se o gráfico está subindo, de repente ele começa a falhar e não tem força para continuar o movimento de alta. Então o que eu vou fazer? Vou continuar descendo ele. A única coisa é que ele deu uma recolhida a hora que eu entrei, né, e veio aqui, ó, justamente nessa região. E agora parece que ele está querendo subir um pouco. Mas como ele está nessa falha de movimento, eu acredito que a entrada foi boa sim. Que ele pode continuar fazendo a queda por causa dessas regiões. Então, uma das estratégias para você entender essa estratégia lucrativa da questão da tendência é você entender quando a tendência falha. Ou seja, a tendência perdeu a força no movimento, você pode trabalhar o quê? Você pode trabalhar essa correção da tendência. Porque a tendência ela trabalha fazendo expansão e correção. Expansão e correção. Expansão e correção. Aqui é uma falha. Ó. Aparentemente ela não vai segurar, mas eu vou abrir o ativo novamente. Ó. NZD-USD. Vamos lá. A plataforma está travando um pouco, não sei se é a minha internet. Ó. Vou entrar com juros e correções monetárias. Ó. Tomei o stop aqui, um loss, né? Não um stop, um loss aqui. Por quê? Ela não continuou o movimento de queda. Travou aqui em cima, então tomei o loss, ó. Tomei o loss aqui que ela não continuou a queda, sem problemas. Quando ela buscou novamente subir aqui, eu joguei o preço para baixo. Agora é aguardar. Por quê? Por que eu coloquei o preço para baixo? Dá uma olhada nessa região aqui, ó. Olha essa região. Que região que é essa? Região de oferta. Região de falha, ó. O gráfico veio aqui, falhou. Gráfico veio aqui, falhou. Gráfico veio aqui, falhou o movimento, nem chegou próximo aqui, agora ele está chegando novamente aqui, ele vai falhar o movimento. Então, uma estratégia lucrativa, entenda onde as regiões de tendência falham. Dentro dessa falha, você pode fazer o trabalho de suporte e resistência, dentro do movimento. Tá lá, ó, entrada perfeita, dentro do movimento. Olha aqui, deixa eu aproximar para você ver. Eu cheguei aqui, eu entendi que o preço é de queda. Eu entendi, tanto é que eu tentei continuar o movimento. Por quê? Porque ele está em uma região de oferta. Vou até escrever para você entender, para ficar mais claro aqui para você. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó, região de oferta. Então, como funciona essa estratégia lucrativa em OTC, em opções binárias? Ou no mercado aberto, tanto faz. Se você está entendendo a tendência de forma funcional, você vai entender que vai chegar uma hora que ela vai falhar. Ela chegou aqui, ó, não continuou, voltou. Não continuou, voltou. Foi a hora que eu tentei jogar o preço para baixo. Ela não foi. Ela falhou. Tomei aquele loss. Quando ela voltou aqui na região, ó, ela continua na região falhando. Então o que eu fiz? Joguei para baixo com juros e correções monetárias. Porque se ela está numa região de 100% de oferta, eu procuro que ela venha buscar no mínimo uns 50% aqui ou 100% do movimento. Então eu entendo o que? A falha do movimento de alta. Aqui eu entendi que o movimento de alta falhou. Aí você fala assim, Cadu, mas você não está contra a tendência? Sim, eu estou contra o movimento de tendência aqui. Porém, eu vi que o movimento fez uma falha. Então esse movimento, essa técnica, essa estratégia, ela é muito lucrativa em OTC para aplicar em opções binárias, mas também em mercado aberto, compreendeu? Também em mercado aberto. Aqui, por exemplo, eu tentei continuar o movimento porque entenderia que ele viria preencher essa região. Aqui a minha ideia era que essa entrada ela viesse e fizesse esse movimento. Porém, olha como que está a tendência. Como é que está a tendência? A tendência está de alta. Deixa eu fazer um outro
outro movimento aqui, para você entender. O movimento é de alta. O que aconteceu? No fim não entrou força, né? O ativo subiu, mesmo ele subindo, deixa eu mudar aqui, ó, é isso que eu queria. Mesmo ele subindo, ele não mostrou força, ele mostrou que ele não teve força para romper essa falha e manter o preço subindo. Então o que eu entendi? Óbvio, se ele não teve força para fazer essa falha do movimento, eu posso entrar então vendido na região, e foi o que eu fiz. Aí eu corrigi com juros e correções monetárias. Aí depois, olha o que aconteceu. Ele veio buscar novamente a região, só que aí ele já mostrou que, ó, mostrou o rompimento na região. Simples, tranquilo. É só você entender como que funciona o gráfico. A partir do momento que você se aprofunda em análise gráfica, ela te ensina como o movimento gráfico funciona. Aí eu corrigi aqui, com juros e correções monetárias, essa não continuidade de movimento de queda. Então, praticamente eu fiz um 2-1, né? Mais com o Euro JPY 3-1, e aqui AudiCAD um 4-1, de forma tranquila, simples, mostrando para você como é que funciona a análise gráfica e como você pode aplicar essa entrada, essa estratégia lucrativa para OTC em opções binárias quando ocorre uma falha do movimento na tendência, porque a tendência você pode tanto corrigi-la como você pode seguir o movimento. E como nós estamos em mercado de OTC, tem muita gente que fala mal de OTC, né? Eu, particularmente, se você é um trader iniciante e você tem tempo para operar durante a semana no mercado aberto, procure o mercado aberto. Mas se você não tem tempo, primeiro você tem que aprender o que é análise gráfica, como analisar os gráficos de forma lógica e racional, e aí sim você vai poder ter conhecimento técnico para aplicar isso em OTC. Mas eu tenho alunos já que estão há um tempo comigo que eles preferem operar OTC que o mercado aberto. Por quê? Porque gráfico é tudo igual, gente. A partir do momento que você entende o movimento do gráfico, as razões da lógica da sua movimentação, você sabe como operar um suporte e resistência, você sabe como operar uma tendência, como operar um padrão de vela, como fazer uma operação vela a vela no movimento, como fazer as melhores marcações de suporte e resistência. E aí a estratégia lucrativa você encaixa tanto em OTC como no mercado aberto em opções binárias de forma tranquila. É só você saber a lógica e a razão de cada movimento. Por isso que os alunos se dão muito bem em OTC. Por exemplo, vou trazer aqui, só para você entender, porque às vezes parece que é só o Cadu que fala e não mostra o que está acontecendo. Olha, isso aqui é a Lorena. Ó. Dá uma olhada. A Lorena, como sempre, é altamente lucrativa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradas, um loss. E a Lorena ainda fala assim, ó, o loss foi por causa de um padrão de engolfo em suporte, só que teve uma região que não deixou ele subir. Então fui ver depois do loss. Subiu bem lindo, só que virou na sombra do loss. Então gratidão por tanto conhecimento compartilhado. Tá vendo? E o aluno ainda quando toma um loss, seja no mercado fechado mesmo, ele entende por quê. Por quê? Porque ele sabe rastrear o gráfico, ele sabe a lógica do movimento, ele sabe o movimento. Olha isso aqui, esse aqui é o Geilson. O Geilson, ele mora na Europa. E olha o que ele mandou aqui para mim. Ó. Bom dia, mestre. Mais um dia de meta. Esses dois loss que eu tomei foi a volatilidade que me tirou do trade. O outro foi que eu entrei antes da região de impacto. Mas já está tudo anotado. Gratidão. Já estou indo para o terceiro saque em 2 semanas. Dá uma olhada. Ó. O Geilson, ele está em 2 semanas no treinamento. Ele está indo para o terceiro saque. E sabe o que ele falou para mim quando ele entrou no treinamento? Que ele nunca tinha feito um saque na vida. Você entendeu? Entendeu o que é aprender de verdade? Ele diz aqui, ó, o valor do curso é muito barato pelo conteúdo excelente. Aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer, né? Foi o que ele quis dizer. 2 semanas ele já está indo para o terceiro saque. Operando o quê? OTC. Ele está operando OTC. Olha quem manda este recado aqui, esse aqui é o Paulo. Inclusive o Paulo já me mandou mais aqui, como fala? Mais resultados. Meu celular acabou de ser notificado aqui e eu vi que foi o Paulo também. E olha que o Paulo mandou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um loss aqui, ó. Só nessa sequência, mas foi uma sequência de 6-1. Tem esse loss no meio. Olha o que o Paulo escreve aqui, ó. Boa noite, professor Cadu. Aqui é o Paulo.
Graças a Deus e seus ensinamentos, parece que estou conseguindo alcançar a tão sonhada consistência. 5 dias hoje, batendo meta, glória a Deus. Agora é manter os estudos. Hoje foi 6-1 e pode postar se quiser. Tá vendo? Aluno novo, já com a sonhada consistência acontecendo. 5 dias consistente. Pode ocorrer um dia de acontecer um stop? Pode, é normal. É a vida de um comerciante de ativos, é a vida de um trader. Agora, você acha que é qualquer pessoa que mantém uma semana assim, linda? Não, tem que ter conhecimento técnico para isso. Tem que saber o que está fazendo. Tem que ter análise gráfica com muita observação e muito bem treinados os olhos. Olha isso aqui, ó. Esse aqui, se não me falha a memória, é o Gabriel. Ele não deixou o nome, mas é o Gabriel. Olha o que o Gabriel diz aqui, ó. Bom dia, Cadu. Passando só para agradecer. Seu curso é muito bom. Ó, seu curso é muito bom, que é o treinamento, né? Faz 3 dias que virei a chave. Oh, maravilha, ó. Ele está falando aqui, ó, faz 3 dias que eu virei a chave. Estou 3 dias positivo no gráfico, porque ele entendeu algumas coisas, ó. Os meus erros eram o emocional e fazer muito traçamento na tela. Isso estava me atrapalhando. Fora as outras coisas, né? O Gabriel não tem 1 mês de estudos aqui comigo. Ele começou agora, começou no meio de um mês passado, uma coisa assim, Se deu 3 semanas, eu acho que é muito. O Gabriel está indo bem, já entendeu o que estava fazendo de errado e começou a corrigir. Isso aqui é o Elder, ó. O Elder também está 1 mês aqui comigo, ó. OTC, pelo que eu estou vendo, está melhor que o mercado aberto. Está respeitando mais no meu ponto de vista. Outro aluno aqui falando do mercado OTC e mercado aberto, que para ele tanto faz e até melhor OTC. Esse aqui é o Rogério. O Rogério já é aluno mais das antigas. O Rogério acho que está comigo aí há 1 ano. E mandou aqui, ó, bom dia, mestre. Que tal começar o domingo altamente lucrativo? Operação muito simples, só seguir o fluxo. Sim, né, Rogério? Como eu disse aqui, melhor estratégia para operar OTC, segue a tendência. Aplica a melhor estratégia lucrativa para OTC em opções binárias. Opera tendência, segue o movimento. E agora, ó, o Rogério fez uma entrada e já vai sacar, ó. Também já ganhou a semana, né? Uma entradinha de quase 3 mil reais aí de lucro. Tá aí, o Rogério já é um aluno de 1 ano, né, dentro do treinamento. Tem gente que entrou ontem, quer fazer o que o Rogério fez. Não é assim. O Rogério fazia entradas de 10 reais, de 5 reais, depois foi para 50, depois foi para 100, né, Rogério? Às vezes ele está aqui no chat, se ele tiver, ele pode confirmar o que eu estou falando. Só que, conforme ele foi crescendo em conhecimento, entendimento, observando o gráfico, estudando e aplicando, é só dar tempo ao processo. Todos têm um começo, têm um meio e têm a sua consistência. Só que você tem que entender como é que funciona o gráfico, ter o conhecimento, entender e aplicar essa mentalidade na sua vida e depois manter um gerenciamento de acordo com aquilo que você faz de meta diária ou mensal ou anual, e aí tanto faz de acordo com cada um. Cada trader tem o seu ponto aí de gestão de capital. Entendeu? Então gostaria de deixar essa estratégia lucrativa aqui para você, que você deve fazer. Faça correções apenas em falhas de movimento de tendência. Caso não ocorra falha, procure sempre trabalhar a tendência. Quando nós estamos falando de OTC. O mercado aberto também. Porém, quando o mercado está fazendo muitas falhas ou deixando muitos movimentos para se trabalhar suporte e resistência, você pode trabalhar tranquilamente. Isso tudo é observação de gráfico, é tempo de tela, é treinamento, é estudar de forma simples, de uma forma lógica e racional o gráfico para entender o que está acontecendo, tá bom? Se você quiser se aprofundar, entender realmente como que funciona esse gráfico, estudar de forma correta, vem para o treinamento, aproveite que está em promoção, você pode aplicar todo esse conhecimento de forma lógica, racional, e em vez de ficar quebrando a cabeça aí, perdendo tempo aí, entregando dinheiro para a corretora, quebrando capital, acelera o seu conhecimento. Talvez você ia demorar anos aí para entender alguma coisa. De uma forma simples, lógica, você é capaz de aprender.
desde que você se dedique, aplique de forma correta, sabendo o que faz, tá bom? Vou ficando por aqui porque hoje é domingo, não quero me estender. Eu espero que você tenha uma ótima semana, uma maravilhosa semana de trades. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato aí, ou por WhatsApp, ou pelo Instagram. Baixe lá o e-book no Telegram para você começar a estudar e ir entendendo como é que funciona esse mercado, tá bom? Te vejo amanhã então, na próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!